Olá, eu apresento a vocês o trabalho Literacia Familiar para Crianças com TEA por meio de um jogo digital educacional. Eu sou a Viviane Cristina de Matos Batistello, sou professora e psicopedagoga, mestre em letras e doutoranda em diversidade cultural e inclusão social pela Universidade Fevale e bolsista CAPES. Apresento o trabalho junto com a Vitória Petri Justo, Louvane Vomer e a Rosemarie Lorenz Martins. Contextualizando. A literacia familiar, ela refere-se a um conjunto de práticas e experiências que estão relacionadas com a linguagem oral, a leitura e a escrita, que as crianças vivenciam então com os seus pais ou responsáveis. São inúmeras as contribuições das atividades e interação, que pode ser através de uma conversa, de uma leitura em voz alta com as crianças, de uma maneira que possa promover a estimulação e o desenvolvimento da linguagem com estratégias simples e lúdicas que proporcionam um envolvimento maior da família na educação das crianças de uma maneira bem naturalista. No entanto, o que para uma criança com desenvolvimento típico pode ser facilmente compreendido, para uma criança com desenvolvimento atípico, no caso do transtorno do espectro autista, o TEA, também conhecido como autismo, pode representar uma dificuldade, sendo necessário então ser ensinado de uma outra maneira. E uma delas é os recursos visuais e tecnológicos que facilitarão a aprendizagem. Nesse sentido, a problemática de pesquisa, ela visa investigar quais as contribuições de um jogo digital educacional para a promoção da literacia familiar com as crianças com TEA. O objetivo do trabalho é apresentar um relato de experiência do desenvolvimento de um jogo digital educativo disponível para dispositivos móveis como tablets e celulares e também pela web, para auxiliar os familiares e professores nesse processo de mediação de leitura, promovendo a compreensão leitora e a literacia familiar para as crianças com autismo. Então, a metodologia, ela é uma pesquisa aplicada, que foi então feito esse artefato tecnológico para dispositivos móveis, cuja aplicação pode auxiliar no processo de compreensão leitora e socialização de crianças com TEA. E o jogo, ele foi desenvolvido com base nos documentos oficiais brasileiros sobre políticas públicas de promoção à leitura. E também foi inspirado na proposta de leitura mediada pelo programa Recall, que é um tipo de leitura compartilhada cujo modelo de leitura interativa ele visa o desenvolvimento de habilidades da linguagem oral que são essenciais para a compreensão leitora. Então, deste modo, a proposta é incentivar a participação da criança com autismo em atividades sociais, e essa leitura ela vai ser mediada então pelo um adulto, que pode ser o familiar ou também o professor, e dessa forma a contação de histórias ela vai acontecer por meio de um jogo digital educacional, e para isso então o leitor, o mediador, vai selecionar o ícone de histórias para ler e interpretar os jogos. Nesse material aqui foi feito também um guia para os pais saberem então um pouco mais sobre o jogo, sobre essas atividades do Recall. E aqui então o jogo chamado Heitor, o Dinossauro, em que o adulto vai selecionar a história, vai fazer a contação da história, e ao final da contação daquela página, então ele vai selecionar, a criança vai selecionar
qual a alternativa para verificar se ela compreendeu ou não a atividade. No final, também vão ter opções de ir para o próximo nível ou finalizar aquela atividade ou ir para um outro tipo de atividade. Considerações finais. Então, a mediação de leitura com apoio de recursos tecnológicos, ele apresenta benefícios ao que tange as práticas pedagógicas, com enfoque no processo de aquisição da leitura e da escrita, principalmente porque algumas crianças com autismo, em função das dificuldades sensoriais, elas não conseguem manusear livros físicos, outras não conseguem verbalizar o que gostaram ou o que entenderam da história. Deste modo, a prática da literacia familiar, ela visa proporcionar o envolvimento dos pais, dos familiares, oportunizando então o fortalecimento entre as crianças e o contador. Aqui algumas referências e o nosso muito obrigado. Graças.